Cláudia Raia já foi casada com Jô Soares, e Cauã Raymond foi casado com Aline Moraes. Você lembrava? Neste vídeo você vai ver vários casais de famosos que você nem lembrava. Mas antes, deixa eu te lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo com curiosidades dos famosos. Roberto Justus e Adriane Galisteu. O apresentador já teve vários relacionamentos e se casou 5 vezes. Nos anos 90, ele foi casado com Adriane Galisteu. O romance se tornou público em 1998 e os dois se casaram 6 meses depois. A incompatibilidade de estilo de vida e rotina foi determinante para o fim do casamento. Recentemente Justus afirmou: "Ficamos juntos 1 ano e 8 meses. Foi um casamento totalmente diferente dos outros. Uma irresponsabilidade também. Estava meio carente, infeliz e foi arrebatador. São aquelas paixões rápidas que duram tanto quanto a rapidez que vieram. Não teve uma solidificação da relação, mas ela é uma pessoa muito legal. É totalmente diferente de mim." Eliana e Luciano Huck. Quando Eliana ainda fazia muito sucesso com o público infantil, namorou durante 2 anos o apresentador Luciano Huck. O romance começou em 1997 e o casal era o queridinho entre jovens e adultos. As apostas eram que o namoro terminaria em casamento, mas uma suposta traição de Luciano Huck fez com que Eliana terminasse o namoro. A apresentadora chegou a desmentir o boato alguns anos depois, e o real motivo para o fim da relação nunca foi divulgado. Eliana e Roberto Justus. Pouco tempo depois de terminar o relacionamento com Luciano Huck, Eliana engatou um romance com Roberto Justus. Os dois se aproximaram em 1999 e pouco depois de assumirem o namoro os dois chegaram a ficar noivos. Porém, perto de se casar eles desistiram e tomaram rumos diferentes. Na época, muitos boatos diziam que os dois chegaram a se casar, mas Eliana desmentiu dezenas de vezes. Ivete Sangalo e Luciano Huck. Esse relacionamento aconteceu há mais de 20 anos, entre 1999 e 2000. A cantora Ivete Sangalo namorou por 1 ano com o apresentador Luciano Huck. Os dois assumiram o romance pouco tempo depois que Huck terminou com Eliana. Há boatos de que a pulada de cerca de Huck na época em que namorava com Eliana foi exatamente com Ivete Sangalo. Na época, as notícias de fofoca apontavam que a apresentadora viu mensagens trocadas entre Huck e Ivete, em seguida, terminou o romance. Pouquíssimo tempo depois, Huck assumiu com Ivete. Débora Seco e Falcão. Marcelo Falcão e Débora Seco namoraram durante 2 anos, entre 2004 e 2006, e faziam o maior sucesso como casal. Na época, a atriz chegou a fazer uma tatuagem no pé para se declarar ao namorado. Nela estava escrita a frase: "Falcão, amor verdadeiro, amor eterno." Sandy e Paulinho Vilhena. Os dois se conheceram em 1999, durante as gravações de Sandy Júnior. Na época, Paulo tinha 21 anos e Sandy 17. O relacionamento dos dois durou 8 meses, com direito à aliança de compromisso e tudo. Quando o namoro terminou, Sandy apenas anunciou a separação sem revelar o motivo do término. Luana Piovani e Rodrigo Santoro. O namoro entre Luana Piovani e Rodrigo Santoro começou em 1997 e os dois permaneceram juntos por 3 anos. Porém, tudo foi por água abaixo quando a atriz foi flagrada traindo Santoro no carnaval. Na época, a notícia foi um escândalo e estampou as revistas com Piovani beijando outro homem. Mas segundo a atriz, antes do caso estampar as capas do país, ela mesma admitiu a traição para o então namorado. Angélica e César Filho. Na década de 1990, quando tinha apenas 15 anos, Angélica começou a namorar o apresentador César Filho, 12 anos mais velho que ela. Eles ficaram juntos bastante tempo, 7 anos. Chegaram a noivar, mas decidiram romper. Angélica e Márcio Garcia. Meses após o fim do namoro com César Filho, a apresentadora namorou o ator e apresentador. Em 1998, Angélica participou do filme Zoando na TV, onde interpretou uma jovem sonhadora apaixonada por ele, já seu ex-namorado. O relacionamento durou apenas 3 meses. Angélica e Maurício Matar.
Maurício era um dos maiores galãs das novelas na década de 1990, quando Angélica assumiu namoro com ele, em janeiro de 1998. Durante o período juntos, surgiram diversos rumores de traições que afetaram a relação. Apesar das idas e vindas, eles ficaram juntos até 2003. Manu Gavassi e Chay Suede. Eles namoraram entre 2011 e 2014. Recentemente Chay e a esposa dele, a atriz Laura Neiva, participaram do clipe Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, de Manu Gavassi. Sobre essa história do Chay e da Laura. Eu fiquei muito feliz que eles toparam porque para mim foi um ponto final numa narrativa falsa que colocavam a gente o tempo inteiro. Bruno Galhaço e Daniele Vinicius. O namoro dos dois quase virou casamento. Após se conhecerem, eles começaram a se relacionar em 2003. Para provar seu amor, Dani fez uma tatuagem com as iniciais de Bruno. Não demorou muito e 9 meses depois os dois ficaram noivos. Mas pouco antes de os dois subirem no altar, em 2004, terminaram. Os dois se reencontraram em 2005, mesmo estando com outras pessoas, e foram flagrados juntos em um camarote no carnaval. Bruno Galhaço e Thaís Versosa. A lista de namoradas famosas que Bruno Galhaço teve é bem extensa, mas dificilmente alguém lembra que ele e Thaís Versosa namoraram entre os anos de 1999 e 2000. Ambos fizeram sucesso em Chiquititas e iniciaram a relação quando ela tinha 15 anos e ele 17. Thaís Versosa e Joaquim Lopes. Para quem não sabe, os dois começaram a namorar em 2005. O romance deles foi bastante duradouro e somente em 2009 eles subiram ao altar. Pouco depois do casamento, o ator quis a separação. Ainda durante a lua de mel, chegaram a ser divulgadas fotos de Joaquim Lopes na companhia de Paola Oliveira, com quem assumiu o relacionamento logo depois. Aline Moraes e Cauã Raymond. Cauã Raymond e Aline Moraes eram modelos antes de serem atores e se conheceram em Paris, no final da década de 90. Mas o relacionamento dos dois só começou em 2002, quando se reencontraram no Rio de Janeiro. Em 2003, Cauã pediu Aline em casamento durante um show. Os dois confirmaram o fim do casamento em 2005 com um comunicado em conjunto. Cláudia Raia e Jô Soares. A atriz Cláudia Raia e o apresentador Jô Soares já foram casados. O relacionamento dos dois durou de 1984 até 1986 e terminou, segundo a atriz, por uma decisão de Jô. Ela revelou que na época ele disse que não iria aguentar o casamento porque eles tinham 30 anos de diferença. O filho dele era mais velho que ela. Cláudia Raia e Alexandre Frota. Hoje em dia é quase impossível imaginar Cláudia Raia e Alexandre Frota namorando, mas esse romance de fato aconteceu em 1986. Na época, os dois faziam a novela Sassaricando, quando ela interpretava Tancinha e ele Apolo. O namoro da ficção foi para a vida real e os dois chegaram a se casar. O relacionamento durou 3 anos. Anos depois, Frota disse que o relacionamento terminou por causa dos ciúmes de Jô Soares, ex-marido da atriz. Isis Valverde e Marcelo Faria. Os atores Isis Valverde e Marcelo Faria começaram a namorar em 2008 quando os dois protagonizavam o par romântico Robson e Raqueli, na novela Beleza Pura. Este é mais um exemplo de casal que saiu das telinhas para a vida real e o público amou. O namoro não durou muito e Isis Valverde e Marcelo Faria anunciaram um rompimento em 2009, um ano depois de terem assumido o romance. Há boatos de que anos depois, em 2012, uma das partes tentou uma reaproximação, mas não teve muito sucesso. Pelé e Xuxa. Quando Xuxa ainda era modelo, conheceu seu primeiro amor durante uma sessão de fotos, o jogador de futebol Pelé. Em 1980, Pelé convidou a apresentadora para um jantar e não demorou muito para os dois começarem a namorar. O relacionamento durou aproximadamente 6 anos. Não se sabe até hoje o verdadeiro motivo para a separação dos dois, mas Xuxa já afirmou diversas vezes que Pelé enganou muito. E aí, me conta. Algum desses casais foi uma surpresa para você?